Massa FM São Paulo, Edson e Hudson, com esse poporri maravilhoso, vai pro inferno com seu amor e galopeira! Coisas boas, lembranças que você não esquece. Massa FM. Agora, na Massa FM, as manchetes dos principais jornais, sites e portais do Brasil. Jornal Valor Econômico. Dívida pública total alcança 8 trilhões e 641 bilhões de reais em janeiro. E vou falar uma coisa pra você. Não é pessimismo não, é apenas pés no chão, é o realismo. Vai piorar, vai aumentar. Quer só pra repetir o tamanho da dívida pública brasileira? 8 trilhões e 641 bilhões. Se colocar nesse prédio aqui amontoado, não cabe. Jornal O Estado de São Paulo. O Hospital Veterinário Municipal da Zona Leste passa a funcionar 24 horas. SBT News. E Itamaraty alerta para falsas ofertas de emprego que mascaram o tráfico de brasileiros na Ásia. O golpe mais antigo do mundo. Você chama por uma opção de trabalho e acaba levando ferro, acaba sendo golpeado, acaba sendo explorado. Isso acontece há muito tempo, infelizmente. Portal Metrópolis. Celular de mãe suspeita de envenenar filha de 3 anos com chumbinho é periciado. Vai para onde esse mundo, hein? Massa FM São Paulo, João Bosco e Vinícius com final de semana. E tá chegando, hein? Na Massa FM, tempo e temperatura. Pois é. Começou bem abafado. Nesse momento agora, olhando pro horizonte, não dá nem pra ver de muito longe, mesmo aqui do alto. Não dá pra ver nada, hein? Bem fechado o tempo. O Instituto Nacional de Meteorologia, o INMET, emitiu um alerta de chuvas intensas para o estado de São Paulo com risco de temporais, acompanhados de ventos entre 60 e 100 quilômetros por hora, gente. Então, pois é, continua o alerta, hein? O celular ontem piscou de todo mundo. Todo mundo aí ficou sobressaltado, de fato choveu bastante, mas a gente aí permanece com alerta porque ele ainda vigora. O alerta é válido para diferentes regiões paulistas e segue até o fim da semana, com orientação para que a população evite áreas de risco e acompanhe atualizações da previsão do tempo. Então a máxima hoje não passa dos 24 graus, um dia um pouco mais ameno, apesar do abafamento que a gente já sentiu agora cedo. Mas amanhecemos aí com a pista molhada, hein? A mínima ficou em 19 graus. Agora vamos lá falar com relação à circulação do transporte público. Nesse momento não há problemas nas linhas das concessionárias, Amarela, Diamante, Lilás e Esmeralda, tudo em operação normal. E também as linhas do metrô e CPTM, tudo certo até então. Azul, vermelha, turquesa, safira, prata, verde, rubi, coral, jade, sem nenhuma alteração. Massa FM São Paulo, Bruno e Marrone na conta da loucura. Vamos lá, gente, operação policial acontecendo, a gente informa pra você. Sirene ligada! Bora, o Giroflex! Tá quebrado? Tá que nem o da delegacia de Itapecerica lá que estão levando até as armas, né? Opa! Você viu essa história? Não é culpa do delegado não, mas levaram até os trabucos lá, as armas lá, de dentro da delegacia. É, Brasil! Mas vamos lá, gente. A Polícia Civil de São Paulo prendeu um homem de 37 anos acusado de esfaquear a ex-companheira de 18 anos no bairro de Guaianazes, na zona leste da capital paulista. Alex Barbosa da Silva foi encontrado a poucos metros do local de onde ele foi flagrado por câmeras de segurança esfaqueando a ex-companheira no meio da rua. Alex já tinha histórico de violência doméstica e não sei como um patife desse ainda consegue mulher diante desse comportamento, né? Então, isso aqui é um caso triplo. Primeiro, da sociedade de poder denunciar, de meter a colher mesmo quando vê alguma agressão como essa. A câmera flagra, mas ela não impede que aconteça o crime, né? Quem tem que pedir é a polícia, quem tem que pedir é a medida protetiva, cumprida de fato, na realidade. Porque aqui ainda hoje a gente vai falar de um monte de mulher que apanha, que é morta, que faz medida protetiva, mas que não adianta nada. Então, tá protegendo quem? Né? A medida tá sendo cumprida de que forma? Isso aí é o óbvio, é o repetitivo, mas é o que tá acontecendo o tempo todo dia. E infelizmente aí, esse camarada realizando tudo isso, ele destrói a cabeça, o psicológico, traumatiza, acaba com a vida da pessoa e também se destrói também, porque dentro das cadeias, quando chega mais um ainda por um crime torpe, banal, o pessoal da facção fica pé da vida, pé da cara, até proíbe certos crimes para não ficar enchendo a cadeira ou chamando polícia para dentro da comunidade. A realidade é essa, infelizmente. A cabeça dos jovens, a cabeça dos homens tem ficado cada vez mais perturbada e a gente, infelizmente, tem que noticiar o que está acontecendo. Massa FM São Paulo, Teodoro Sampaio com a gostosona. Faz tempo que eles não sentem nem um cheiro. Nem um cheiro assim, ó.
Nem o cheiro da gostosona. Mas se bem, né, que puxando 500 conto... Parece que agora com esse negócio de internet ficou mais caro, né? Eles chamam de job. Muda o nome só pra encarecer a mercadoria. Quixaba, por favor, se controle. Educação avançando. Os estudantes da Rede Estadual de São Paulo alcançaram no ano passado o melhor desempenho da série histórica em matemática no ensino fundamental. Segundo os dados do SARESP, divulgados pelo governo paulista, houve um avanço nos resultados do segundo, quinto e nono anos, com crescimento geral de 16,5% das notas em relação a 2024, ou seja, os alunos de parabéns, aplausos de pé para essa galera aí que representou e que melhorou de nota, hein? Muito bem, estamos contando com vocês, hein? Massa FM em São Paulo, mas é gostoso beber o melzinho, não é? Com pão, hein? Melzinho na boca derrete na língua. Não é? Agora, gente, infelizmente, um assunto muito sério que foi repercussão nacional e que merece realmente a nossa atenção, porque a gente precisa colocar na nossa cabeça que não é coisa de filme, não é coisa de ficção. Os tarados, os pervertidos, os maus se protegem. Porque quando chega um caso assim jurídico, sobretudo, a gente tem que analisar o lado técnico da coisa, o que diz a lei e o que foi aplicado. E nesse caso de consentimento, a lei é muito clara com relação às relações íntimas abaixo dos 14 anos. Abaixo dos 14 anos não pode de jeito nenhum, isso aí é o que diz a lei, não tem interpretação. Mas antigamente isso aí era duvidoso, mas hoje está bem definido. Debaixo de 14 anos não existe essa história de consentimento, não adianta dizer que quer, nem a família autorizar. Só depois dos 14 anos. Para menino e para menina. Ponto. É o que diz a lei. E pronto, acabou. Mas aí quando você coloca uma dúvida em cima disso, vira uma discussão e a gente não sabe se foi má fé, se foi uma deturpação. Mas aí, cara, mexe no negócio e aí a lama vem escorrendo. Como quase tudo nesse país. E o Tribunal de Justiça de Minas Gerais acolheu o recurso do Ministério Público e restabeleceu a condenação de um homem de 35 anos acusado de agredir sexualmente uma menina de 12, um caso que todo mundo ficou sabendo, revertendo a decisão anterior que havia absolvido o réu. A primeira instância havia condenado o homem e a mãe da criança de 9 anos e 4 meses de prisão por estupro de vulnerável. Eu evito o máximo falar isso aqui porque é incômodo para muita gente, mas é a realidade, não tem como, é preciso falar. Agora, com a restauração da condenação, a prisão pode ser cumprida assim que o mandado for expedido. O processo ocorre sob segredo de justiça, mas é aquele segredo de justiça que todo mundo sabe. Então, a menina merece a proteção, o acolhimento, foi tirada de casa, não estava estudando. E mesmo com o consentimento da família, o que aconteceu era absolutamente errado. E o cara estava pagando em cana, pagando na cadeia e quase escapa se não fosse a pressão da opinião pública. Massa FM em São Paulo, João Mineiro e Marciano com Seu Amor Ainda é Tudo, um clássico, obra-prima de Moacir Franco. No microfone aberto, Quentinhas da Massa. Olha, gente, voltou com ouro, hein? Aplausos pra ele que ele merece, hein? Brasil nem tem gelo. Esse camarada conseguiu vencer na Olimpíada de Inverno. Esse merece aplausos. Lucas Pinheiro retornou ao Brasil após ganhar a medalha de ouro durante as Olimpíadas de Milão Cortina 2026. O atleta de 25 anos desembarcou no aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro, e foi recebido pela namorada, a atriz Isadora Cruz. Ei, vai ter comemoração. Quando o mel é bom. Atualmente, a namorada dele, a Isadora Cruz, está no ar na novela Coração Acelerado. Pois é, mas a ator da Globo, a atriz da Globo, né? Se rodar no meio da rua ali na 25 de março, ninguém conhece mais. Ninguém sabe nem quem é. Não tem nem um video show pra aumentar a moral. O povo não tem mais tempo de ficar na frente da televisão. E, infelizmente, também passa muita coisa ruim. Ainda mais novela. Então, a gente fala aqui o nome de certas atrizes, fala o nome de um ator, e ninguém sabe nem quem é. Se rodar no meio da rua, se passar pelo Brás, pela 25 de março, ali pela Estação São Bento, ninguém nem sabe quem é. Massa FM São Paulo. Henrique Juliano com as recaídas. E você, participando com a gente. 11-3509-9290. Eu quero falar com você. Você opina? Dá pitaco. Daqui a pouco eu lanço um tema aí pra você participar se divertindo. Mas se quiser comentar um fato do programa, eu coloco nós. Não tem essa. Você pode concordar, discordar. O importante é a gente trocar informações e ficar
contente, se expressar. É importante, gente, colocar pra fora, desabafar, dar a sua opinião, seu posicionamento. Tanto a gente aprende quanto você compartilha com a comunidade aquilo que você pensa. O povo fala na Massa FM. Olá, Danilo Quixaba, bom dia. Bom dia, Danilo Quixaba, bom dia, Rádio Massa, bom dia a todos os ouvintes. O Edson aqui, motorista de aplicativo. Fala, de Edson. Araçariguama. Danilo, todo dia bem cedo já sai pra trabalhar ouvindo a tua programação. Obrigado, meu chefe. É a melhor programação do mundo. Valeu, gentileza Danilo, sua. daqui a pouco eu tô indo aí buscar meu prêmio. Boa. Eu ganhei ontem na 5 estrelas mais votada. Legal. Ontem eu ganhei o meu prêmio. Quando foi anunciado, eu tava com o passageiro no carro. O passageiro ouviu, ficou feliz da vida de ver. De ouvir o meu nome no rádio, ganhando um prêmio. Daqui a pouco tô indo aí na rádio buscar o meu aspirador de pó. Fiquei muito contente porque a minha rádio é massa. A gente fica feliz da vida quando sorteia pra alguém que verdadeiramente merece. Então vai ser uma festa, você por aqui. Vai ser um prazer imenso entregar esse prêmio e mostrar uma foto sua, pegar uma foto sua, tirar foto, comprovando aí que você teve essa felicidade de ganhar um presente nosso e aproximar ainda mais a nossa amizade, tá certo? Bom dia, sou a Creuza do Parque da Esperança. Oi, Queria Creuza. ver a música do Leonardo Água de Coco. Opa, Creuza, já não basta essa que tá caindo do céu, você ainda quer do coco. O povo fala 11-3509-9290. Cadê você? Bom dia, minha Rádio Massa. Um forte abraço a todos. Aqui é Nildo, de Canudos, Bahia. Moro aqui em São Paulo hoje, graças a Deus. Um forte abraço a todos os meus conterrâneos canudenses e a todos vocês da Massa. Minha rádio é massa. Canudos, a história do Antônio Conselheiro, né? Louvado seja Jesus Cristo, para sempre seja Deus louvado. E aí, o Antônio Conselheiro veio com uma conversa bonita de fazer uma comunidade, que todo mundo se ajuda, que todo mundo faz o bem. Passaram fogo no Antônio Conselheiro. Pois é, quem quer dar uma de herói fica só no livro, né? Tá tudo debaixo do chão. Bom dia, Rádio Massa. Bom dia. Bom dia, Danilão. Sou Mais por cá, Danilo. Fala, meu chefe. Uma feira chuvosa. Hein? Acabei de colocar no C, Danilo. É o Clóvis de Osasco. Não, se colocou na rádio. Não tem essa história não, hein? Não colocou em mim nada, colocou na rádio, entendeu? Não é? Na massa, você colocou. Eu tava contando essa referência que eu falei anterior da Guerra de Canudos, que foi o que aconteceu lá no Nordeste. E aí o Antônio Conselheiro ficou como um líder, mas infelizmente a história deu errado e aí acabaram passando fogo, massacrando aquela população. Olá, bom dia. Bom dia, bom dia. Fala um pouco do feminicídio ontem em São Bernardo do Campo, no Shopping Golden Square. Cara, foi uma tragédia, realmente. Isso aconteceu. O prefeito de lá, de São Bernardo do Campo, acabou postando, se antecipando, dizendo que é um caso de feminicídio passional, que o cara foi lá e covardemente matou a ex-namorada, a ex-companheira. Mas a polícia ainda não confirmou até então essa informação, tá? Isso foi o prefeito que citou nas redes sociais. Ele deve ter alguma informação. A última que saiu no Diário do Grande ABC, isso aí perto de meia-noite, tá afirmando o nome dela, que foi a Cibele Monteiro Gonçalves, de 22 anos, foi esfaqueada dentro do Golden Shopping, lá no Jardim do Mar, em São Bernardo do Campo. Então, tá sendo tratado como feminicídio, de fato é. Provavelmente não é um assalto, provavelmente não é uma ocorrência relacionada a latrocínio, por exemplo. E segundo as informações iniciais, a vítima tinha uma medida protetiva. Então isso deve ter motivado, isso deve ter justificado que o prefeito afirmasse que foi o caso de violência contra uma ex-companheira. Então a Secretaria de Segurança Pública ainda não informou detalhes, provavelmente está sendo investigado, que foi ontem à noite, né? Ontem, perto, aí acho que no final do expediente do shopping, e aí o Golden Square Shopping confirmou o falecimento do que aconteceu. Teve uma funcionária lá que falou, mas lógico, sem se identificar, com medo do que aconteceu, que ela pensou que fosse um assalto. Inicialmente, com a movimentação lá, com a muvuca e pelo tipo de estabelecimento que a gente está tratando aqui, pensou que fosse roubo. Mas aí, a relação, enfim, do que aconteceu lá, provavelmente tem sim um pé de feminicídio, porque era um ex-companheiro. Informações dadas por testemunhas, por quem viu a situação, e tudo vai ser apurado e investigado, com certeza a gente fala aqui ainda, tá bom? E foi na Vivara que aconteceu esse fato. A Vivara obviamente não tem culpa do que aconteceu, mas é mais uma mulher morta, assassinada pela covardia, pela falta de noção, né, pelo senso de posse e agressividade dos homens canalhas, patifes, covardes, que destroem a vida dos outros e da família de quem perde um ente querido. Massa FM.
Chitãozinho Chororó, 60 dias apaixonado. Tocou só o rabichinho, viu? Então não foi culpa minha não, viu? Essa aqui já chegou emendada aqui. A fita já chegou só um pedaço dela. Gente, tem um tema que a gente sugeriu, porque o clima ficou pesado, infelizmente, com o que aconteceu sobre Bernardo do Campo. Mas tem um tema que eu queria lançar pra você, uma perguntinha pro povo participar, inclusive valendo a roleta de prêmios, que hoje a gente tem um brinde legal, um kit de pães com um pão de forma, pão sovado e muito mais. Uma delícia do kit de pães da Kim Pães, tá bom? Pra quem quiser um café da manhã completo, ó, responde isso aqui, é interessante. Quando você tá doente, você prefere tomar o remédio da farmácia? Você vai lá comprar o genérico, vai lá comprar o remédio que você quer, ou então você toma uma solução caseira, hein? Um chazinho de boldo, de capim-cidreira, capim-limão, você mastiga um cravo da Índia, que é bom pra bafo. O que você faz numa situação como essa de problema de doença? Eu acho que numa doença leve é bem melhor você tomar remédios naturais que não tem efeitos colaterais, pelo contrário. Agora, na roça, a gente podia ter uma hortaliça, uma plantinha. Tá até na moda isso nos condomínios, que tem uma área comum que você faz uma hortaliçazinha ali e todo mundo se aproveita. O problema é que cachorro mija, rato passa, aí não dá pra confiar. Mas você prefere remédio natural ou remédio de farmácia quando tá passando por um problema, hein? Conta pra gente. É 11-3509-9290, beleza? Pode participar. Ok, Quixaba. Mas vamos falar de Mpox no Brasil, hein? O número de ocorrências da Mpox, infecção provocada pelo vírus Monkeypox, voltou a crescer no país e já soma 88 diagnósticos confirmados em 2026, conforme balanço mais recente divulgado pelo Ministério da Saúde. O avanço chama a atenção. No dia 20 de fevereiro, o total era de 48 confirmações, praticamente a metade no cenário atual. Apesar da elevação dos registros, não houve mortes relacionadas à doença neste ano. Mas você filma em São Paulo, Cristiano Araújo com Me Apego. Saudade do Cristiano Araújo, hein? Agora vamos falar do caso Marielle. O Supremo Tribunal Federal condenou 5 réus apontados como mandantes e articuladores do assassinato da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes, que aconteceu em 2018 no Rio de Janeiro. A decisão encerra uma etapa central do caso após anos de investigações e julgamentos. E o Rio de Janeiro é um problema sistêmico. Ali, onde você puxar, tem lama. De todo canto. E os bandidos, às vezes, são reféns até de autoridades públicas que, ao invés de servir o povo, estão fazendo gol contra. Então, ali é um caso para dar uma resetada, e esse caso da Marielle é um, e foi muito emblemático para a sociedade brasileira, assim como tantos outros ali que o desmando impera. No Rio de Janeiro, infelizmente, o sistema está completamente contaminado. Aí você fala, mas é só lá? Não, mas é porque por lá me parece que se perdeu a vergonha de agir pelo submundo. Massa FM São Paulo, G. Giovanni com 1, 2, 3. Tá rolando o leilão da Receita Federal, hein, gente? A Receita Federal anunciou o novo leilão regional de mercadorias apreendidas ou abandonadas. De acordo com a Receita, o leilão será realizado de forma eletrônica e é destinado a pessoas físicas e jurídicas, acontecendo no dia 13 de março. Entre os itens disponíveis estão joias e pedras preciosas, vinhos, veículos, smartphones, notebooks, relógios, perfumes, roupas, tecidos, utensílios domésticos, livros e brinquedos com valores iniciais bem baixos do mercado. E já tem esse povo de grupo de WhatsApp aí que vende consultoria pra esse negócio aí. E acaba que, pra gente, pros normais, isso aqui é difícil. Mas tem muitos especializados aí que são espertos e que são dedo no gatilho pra conseguir esse tipo de compra, hein? Mas aí, geralmente, pra quem quer, não sobra. Não sobra. É muito rápido pra que esses itens sejam comercializados e saem muito rápido. Massa FM São Paulo, Zé Henrique Gabriel com Paula Fernandes. O que combina comigo é você. Eu falei no começo do programa que a gente ia repetir, ia parecer que era a mesma notícia, mas as vítimas são diferentes. O caso de feminicídio no Brasil, obviamente que hoje a notificação é maior, existe um crime específico para isso, ou seja, sempre vai se disparar a quantidade em comparação a anos anteriores, a décadas anteriores. Só que tá descompensado. A intolerância, a falta de noção, de racionalidade dos relacionamentos e a incapacidade das pessoas de terem maturidade, de desapegar. É o óbvio, é o repetitivo, mas é o que está acontecendo o tempo todo. Gente que não tem a mínima capacidade de ter relação com o ser humano, de conviver, de cultivar uma família. Que não tem paciência com a vida, que não sabe os limites da liberdade que cada um tem. E teve uma medida protetiva negada em Botucatu, aqui no interior de São Paulo,
Uma mulher morreu após ficar 3 dias internada no hospital depois de ser baleada pelo ex-marido. O crime aconteceu um dia depois que o pedido da medida protetiva solicitado pela vítima foi negado na última sexta-feira. Além da mulher, o suspeito também atirou contra o atual parceiro dela, que morreu na hora. No fim de semana, a polícia prendeu o suspeito que estava foragido e o caso está sendo investigado como feminicídio. Tá na cara que é feminicídio e agora tem que saber o porquê que essa mulher procurou a polícia e não conseguiu o que precisava. Agora, só hoje é o 4º caso de mulher morta por companheiro canalha, por companheiro mau caráter, por assassinos que não permitem a liberdade das suas companheiras. É o 4º caso. Ontem, num shopping de São Bernardo do Campo, cheio de segurança, com um monte de gente perto, não teve chance da vítima se defender e reagir. Ela, no seu trabalho, foi agredida, foi morta. E aqui, até o final do programa, quantas famílias destroçadas a gente vai noticiar, quantas mulheres que tiveram sua vida interrompida e que a gente vai ficar só lamentando. A sociedade vai esperar até quando para cobrar medidas mais efetivas para que as mulheres não morram e para que a gente não se sinta, sabe, na insegurança de ter uma irmã, de ter uma mãe, de ter uma pessoa próxima, de ter uma amiga que infelizmente vai virar estampa de camisa porque a gente não tem como proteger, que a sociedade não tem como, pelo menos, oferecer uma medida protetiva eficiente que guarde ela dentro de uma mínima segurança. Você tem aonde ir. Massa FM São Paulo, Chico Rei Paraná, você não sabe amar. No microfone aberto, Quentinhas da Massa. Olha, gente, a influenciadora VTube, de 25 anos, usou as redes sociais nesta semana aí para relatar que foi vítima de um golpe virtual ao tentar vender um sofá pela internet. Abalada, ela contou que teve um prejuízo de R$6.800 e que chorou de raiva. Isso é pra você ver que não é só idoso que cai, não é só a pessoa incauta, não é só a pessoa que tá distraída que cai num negócio desse. A VTube trabalha com isso, trabalha com internet, tem todo o conhecimento, é inteligente, é formada e mesmo assim caiu. Então você que foi vítima de golpe, não se sinta envergonhado de denunciar e botar a boca no mundo e tentar fazer com que esses pilantras sejam presos. Eu mesmo caí num golpe desse. Ligaram lá pra casa, o telefone tocou, eu tava meio com sono, meio sonâmbulo, disseram que tinham sequestrado a minha família. E aí você tá naquela maluquice, é pego de surpresa, você cai, manda o dinheiro pros caras pra não matarem a sua família. Mas é um monte de bandido, de patife, de canara, de vagabundo, de filho de égua, que tá na cadeia aí passando trote ligando pros outros. Ou então, dentro de luxuosos apartamentos aí, aplicando um golpe em cima das pessoas. Aí você pensa, não, mas é porque é idoso, é porque é mais velho, é porque é inocente. Não é não, gente, qualquer um pode cair nessa. Porque eles estão cada vez mais especializados. Um golpe desse, quando entra em contato com você, ele sabe os teus documentos, ele sabe quanto você tem na conta, ele sabe de tudo. Porque eles têm aí colaboradores infiltrados em todos os cantos nessa bandidagem. Então a VTube aqui perdeu 6.800 pau. E teve um tempo aí que tinha um golpe aí, o cara hackeava o Instagram da pessoa, colocava, tem uma amiga minha que tá vendendo móveis e tal. É a mesma foto do mesmo sofá, da mesma geladeira, vendendo por R$100, por R$200. Aí o cara vê a vantagem, vê um negócio legal e manda o dinheiro. E aí entra na valsa, perde e ainda fica com a vergonha de ter sido passado de otário. Mas eu digo pra você, qualquer um pode ser vítima. A gente que tem a índole boa, que tem um caráter bom, tá passível aí a sofrer danos, a ser lesado pelas pessoas que estão o tempo todo pensando em como tombar e como roubar a gente. Massa FM São Paulo, Marcos Ibelucci com solteiro apaixonado. É ruim dormir só, mas é a opção, né? Valendo um kit de café da manhã, com bolo, com pão, com tudo pra você. A gente tá perguntando aí se você prefere remédio de farmácia ou então remédio caseiro natural. Muitas vezes funciona, o que muda é a potência. Tem gente até que faz um com o outro, né? Come amendoim, ovo de codorna e coloca o Tadala. Mas tem cuidado. Olá, Danilo Quixaba. Sou Bruno André Luiz, mando um abraço pra todos aqui na padaria Nova Eugênio, na Vila Galvão. Todo mundo aqui é massa. Obrigado, meu pessoal. Um abraço pra vocês. Sai um cafezinho, pão na chapa, hein? Pão francês. Abraço pra vocês e ótimo trabalho. Bom dia, Danilo Quixaba, ótimo dia. Vamos tomar um cafezinho? Queria ouvir Fogão de Lenha. É o João Neto da Zona Sul. Olá, Danilo Quixaba, excelente dia. Minha rádio é massa. É o Marcos Roberto do Nascimento, motorista de aplicativo de São Mateus, Zona Leste. Aqui a Jeane Marques do Ipiranga tá falando o seguinte: Danilo, dependendo da doença, eu não uso de farmácia, hein? É verdade. Quando não é grave, a solução natural é muito melhor. Danilo Quixaba, se for uma gripe, faça um chá com limão, alho e canela.
Se não resolver, vou pro genérico. É a Sarina Ferreira da Silva do Itaim Paulista. Obrigado, minha querida. Tá concorrendo ao café da manhã aqui na Massa FM. O povo fala olá. Bom dia, Danilo. Oi. Bom dia, Rádio Massa. Severina Paulina aqui de São Bernardo. Um abraço a todos, o microfone aberto. Minha rádio é Massa. E uma ótima quinta-feira para nós todos. Obrigado, meu chefe. Abraço pra você, Danilo Quixaba ao vivo. Cadê o povo? Fala, Danilão. Já vou reagir a essa sua pergunta aí. Depende, eu misturo remédios de farmácia com algumas coisas, xaropes que eu faço em casa. Um chá, alguma coisa do tipo. Mas eu misturo. Vamos os dois. Anteontem mesmo estava com sintoma de gripe. Tomei um remédio de farmácia e mais umas gotas de própolis. Nada, eu misturo. Ah, bem, da verdade, remédio pra gripe nenhum funciona. O que funciona mesmo é você repousar e voltar, porque não adianta. Você pode tomar pra dor de garganta, você pode tomar pra um sintoma de coriza e tal, mas a gripe mesmo, ela não tem cura. Bom dia, Danilo. Oi. Aqui é a Beth, mora em Goianás, trabalhando no Tatuapé. Eu prefiro sempre o remédio natural. Eu sempre mastigo uma folhinha de boldo, sempre. Quando eu tô ruim, eu sempre o matinho. Beijo, minha rádio é Massa. Beijo, minha linda, tá vendo? Como os antepassados, muito bem. Bom dia, Massa FM. Remédio na minha casa não entra de jeito nenhum. Quem tá falando aqui é Gera do Jardim São Luís. Lá é tudo ervas, mato, é raiz. Isso que eu curo. Todas as minhas resfriados, dores no corpo, tudo lá em casa é mato. Coitado das farmácias devem desse de mim, não compraria 1 quilo de sal. É mesmo, meu bem? Minha rádio é Massa. Obrigado, saúde pra você, muito obrigado por ter compartilhado sua rotina com a gente, tá bom? Bom dia, Danilo Quixaba, sou Maria eu. Rita do Jardim São Luís. Oi, Maria. Manda um oi aqui pro Jardim São Luís. Beijo, me coloca no sorteio aí. Minha rádio é Massa FM. Tô escutando dando às 4 da manhã. Beijo. Obrigado, meu amor. É 11-3509-9290. Bom dia a todos da Massa FM. Ei. Danilo, excelente programa. Abraço Obrigado. a todos e a todos os ouvintes. Aqui é o Coxinha Gilmar, do bairro Jordanópolis, São Bernardo do Campo. Referente à sua enquete aí, né, dos medicamentos, eu pego remédio genérico, às vezes na farmácia, às vezes em posto de saúde, e às vezes, quando preciso, tomo natural. O importante é tomar medicação, cumprir a determinação que o médico manda para solução. Não tem isso de... eu posso tomar só na farmácia, não. Às vezes você faz um chá, dependendo eu não gosto de tomar muito medicação. Para gripe, você faz um chá de erva cidreira, você faz uma solução caseira, né? Uma água e sal. Para fazer gargarejo, água e sal e vinagre, gargarejo com água morna na garganta. Beleza, suaviza o problema de garganta. Tem vários métodos. Tá certo. Tá bom? Um abraço a todos e, se der, toca a música de Eu Juro com o Leonardo e outra, coloca na roleta da sorte aí, de premiação. Tá bom, pode deixar. Quero saborear assim. Bom, presente de aniversário. Um abraço a todos, um bom dia. Bom dia, meu povo! Massa FM São Paulo, César e Paulinho, cantando futebol raiz do chão de barro. Agora vamos lá, gente. Olha, a gente informou um pouco mais dias atrás, ao longo da semana, com relação à exumação do corpo dos integrantes do Mamonas Assassinas, e agora um detalhe macabro aparece. Macabro e ao mesmo tempo curioso. Particularmente, se fosse um parente meu, não permitiria que violassem, que exumassem o corpo depois de tanto tempo, porque eu acho que abrem feridas desnecessárias. E já que não havia necessidade jurídica para isso, fizeram para quê? Mas enfim, a memória dos Mamonas tem que ser preservada. De fato, a gente pode fazer isso noticiando, inclusive, esses acontecimentos meio bizarros. Teve o caso da investigação criminal lá, o caso da Daniela Pérez, e houve uma exumação que foi até um pouco traumática para a Glória e para a família dela. E aconteceu essa exumação dos Mamonas, e aí um caso, eu acho, chocante. Talvez a família nem tanto, porque já sofreu tanto que tá, digamos assim, com casco duro com relação a isso. Mas tiraram o caixão, abriram o caixão e falaram que a jaqueta que o Dinho foi enterrado junto estava intacta. Como se não tivesse sido mexida em nada. Quem falou foi um dos primos deles. Foi lá do cemitério Primaveras, em Guarulhos, eles abriram a tampa, os restos mortais, e a jaqueta estava intacta. E aí a ideia deles é pegar essa jaqueta 30 anos depois e colocar em exposição. É interessante, os fãs com certeza vão ser beneficiados aí com o privilégio de ter uma peça tão íntima que ainda tem os resquícios aí históricos.
do corpo, da vida, da trajetória do Dinho, mas eu acho que tem certas coisas que são sagradas e tem que ser deixadas para a memória, para a lembrança. Viva o legado dos Mamonas Assassinas, mas está de volta esse destaque que eu acho macabro, eu acho bizarro, acho um detalhe escabroso, que abriram lá os restos mortais do Dinho, dos Mamonas, e tava lá a jaqueta intacta do jeito que foi colocada para ser enterrada. Massa FM em São Paulo, Gustavo Lima com o Desejo Imortal. Versão do Roxette. Ficou legal. Pessoal, hoje o TSE vai definir as regras, vai discutir as regras que vão ser aplicadas nas eleições desse ano. Não vai alterar as normas, mas vai detalhar o que está previsto em lei. Pois é, esperamos aí com mais justiça, com correção, com a transparência devida. Então hoje, olho no TSE. O Irã tem um dia decisivo também com reunião nuclear com os Estados Unidos, hein? E possível decisão de Trump sobre ataque. O fato é que quem está mais sofrendo aí com isso tudo é a população do Irã, que é massacrada, infelizmente, por um regime autoritário, um regime fundamentalista, um regime que não dialoga, que se isola completamente do mundo. E aí a guerra não é o desejável, mas a população de lá sofre muito, e é uma pena, porque o Irã já foi um país livre, um país onde as mulheres se vestiam do jeito que quisessem, onde havia um estudo, um avanço científico, era uma sociedade exemplar ali no Oriente, e infelizmente, ao longo do tempo aí, gestões maníacas acabaram se apossando, e a população do Irã sofre muito com um regime aí que não tem conversa, não tem diálogo, não tem abertura, não tem liberdade individual nenhuma, e aí o mundo fica atento e aflito com o que pode acontecer por lá. Master Pães, 17 anos levando qualidade e sabor à sua mesa. A Master Pães é referência quando o assunto é tradição e excelência em panificação. A Master Pães oferece uma linha completa, tem pão sovado, pão de forma, bisnaguinha, pão para hambúrguer, hot dog. Então você que tem uma barraca de hot dog que vende aí na rua, procure a Master Pães para você ter um fornecimento de qualidade garantido para você. E esse pão de forma é uma delícia para colocar na lancheira da criança, hein? O pão sovado nem se fala. Atendendo a toda a grande São Paulo, Master Pães, a escolha certa de quem busca qualidade todo dia, meu povo. Acesse agora mesmo masterpães.com.br ou pode seguir no Instagram, @masterpãesoficial. O seu dia começa melhor com um café da manhã e tem que ter aquele pãozinho da Master Pães. Massa FM, com você no trânsito. Ótimo dia, os ouvintes da Massa FM. Atenção com o Rodoanel Mário Covas, trânsito ruim no sentido Perus, congestionamento desde o quilômetro 21, porque lá no quilômetro 8, no túnel, antes um pouquinho do acesso à rodovia Anhanguera, teve um acidente envolvendo uma carreta e um ônibus. Tudo parado, trânsito congestionado no Rodoanel Mário Covas. No Supermercado Dia tem ofertas imperdíveis até dia 1º de março. Leite condensado moça 395 gramas por R$ 6,99. Vem aproveitar. Dia, seu atacadinho de bairro. Vanderlei Corrêa para a Massa FM. A minha rádio é massa. Uma sociedade informada é uma sociedade que nunca é enganada. Vamos lá, meu povo, se atualizar de tudo. Em qualquer lugar, eu tô ouvindo rádio. Aqui a gente faz a diferença com jornalismo popular. Pra trabalhar, prestando serviço e tentando fazer você sorrir. Eu sou Danilo Quixaba. Minha rádio é massa, Massa FM. A minha rádio é Massa FM São Paulo. Pois bem, gente, você que acompanhou aí a primeira hora do microfone aberto, já falamos de tudo. Essa jaqueta aí dentro do caixão dos Mamonas, cruz credo, eu não ia mexer com isso mais. Teve também tantos casos lamentáveis de feminicídio. O último foi lá em São Bernardo do Campo, dentro do shopping lá. Enfim, o cara não tem vergonha de nada, cara. Não tem inibição, com câmera, com segurança, com tudo. O cara vai lá e mata a ex-mulher. Uma pena mesmo. E qualquer atualização a gente traz aqui dentro do programa. Mas vamos lá, continuando. Massa FM. Agora, na Massa FM, as manchetes dos principais jornais, sites e portais do Brasil. Jornal O Estado de São Paulo. Livraria Cultura fecha últimas lojas após falência e deixa dívida de 280 milhões de reais. Pena dos ex-funcionários e pena também desse lugar que fechou, que não deveria. Eu acho que num país sério, num país decente, um lugar como a Livraria Cultura aqui do Conjunto Nacional não podia ter sido extinto. Aquilo ali era para ser um patrimônio, para levar escolas, crianças, gerações. Era um patrimônio da literatura, uma das mais bonitas do mundo, exuberantes. Acabou, hoje virou uma loja de departamento. E aí a Livraria Cultura, pela falta de gestão, ela simplesmente acabou, se despedaçou. Ela acabou várias vezes, a bem da verdade, né? Acabava, voltava pior do que estava.
E aí agora foi enterrada de vez, e a gente fica com pena, porque quando uma livraria morre, sonhos também morrem juntos. Jovem Pan News. Polícia Federal faz ação contra o banco PMP por suposta lavagem de dinheiro em São Paulo. Ai, meu Deus do céu, tava lavando dinheiro, hein? Mas parece que o amaciante aí escorregou errado. Portal BBC Brasil. BBC flagra desvios no Minha Casa Minha Vida. Isso aqui é novidade. Portal CNN Brasil. Redução da maioridade gera impasse em PEC da segurança. O maior clássico do sertanejo de todos os tempos, com certeza. Um sucesso arrebatador. No tempo que o Zezé de Camargo cantava, não falava besteira. Massa FM em São Paulo, dos bons tempos, Zezé de Camargo e Luciano com É o Amor. E você vê nesse tempo, aquele filme Dois Filhos de Francisco, do falecido diretor Breno Silveira, e tu também, falecido, né, protagonista, que foi o seu Francisco, junto com a história do Zezé, do Luciano, enfim, do irmão dele que faleceu lá em Imperatriz do Maranhão, tanta coisa que aconteceu na vida do Zezé. O Mirosmar merece o reconhecimento, mas antigamente na ficha telefônica você conseguia fazer um sucesso, né? Hoje, coloca dinheiro não pra ver se faz sucesso. Eu sou o seu papai. Na Massa FM, tempo e temperatura. Vamos lá, gente. O Instituto Nacional de Meteorologia, IMET, emitiu um alerta de chuvas intensas, hein? Então, continua aquele piado que aconteceu no seu celular ontem, tá valendo ainda agora, hein? Ainda tá valendo, e o alerta é para diferentes regiões, o tempo tá fechado aqui, eu não consigo ver 3 palmos à frente aqui na região central de São Paulo, na Avenida Paulista, hein? Tá tudo fechado, o tempo aí com nevoeiro grande. O alerta é válido para diferentes regiões paulistas e segue até o fim da semana com orientação para que a população evite áreas de risco e acompanhe atualizações da previsão do tempo. Então, a mínima foi mais cedo 19, a máxima será de 24 graus. Tempo um pouquinho mais ameno, apesar do abafamento, mas recomendável agasalho, guarda-chuva e muito cuidado para os alertas aí que vão aparecer, que vão apitar no seu celular ao longo do dia, tá? E com relação ao transporte público, operação normal nas linhas da Via Mobilidade, da CPTM e também do metrô de São Paulo. Massa FM São Paulo, Marília Mendonça, como faz com ela? Olha, os estoques da Fundação ProSangue estão no nível crítico, gente. Para os tipos AB negativo, B negativo, O negativo e O positivo. Enquanto o tipo B positivo permanece em estado de alerta. A instituição, ligada à Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo e à Faculdade de Medicina da USP, informa que as reservas estão abaixo do patamar considerado seguro para atender a demanda. Segundo o monitoramento diário, a baixa nos estoques exige atenção imediata, já que esses tipos são essenciais para atendimentos de emergência, cirurgias e para pacientes em estado grave ou em tratamento contínuo. É lógico que a motivação principal deve ser você ajudar o próximo, mas também tem vantagens que a doador de sangue, por exemplo, pode colocar no currículo, que pontua como vantagem, e também tem um feriado que a pessoa pode usufruir no seu emprego. Então, tem vantagem, procure doar sangue. Mas FM em São Paulo, Roberto Carlos com Cama e Mesa. Década de 80, essa música aqui foi que ele cantou na volta do Cassino do Chacrinha, quando o Cassino do Chacrinha voltou na Globo, acho que no ano de 1981. Viva Roberto Carlos! Olha, esse aqui fugiu, hein? Sem prestar socorro, sirene! Foi preso o motorista que atropelou e matou os jovens João Luiz Ferreira Delfante e Thaís Silva Nunes Rodrigues em Taboão da Serra, na Grande São Paulo. O homem estava foragido após arremessar a dupla por metros e fugir sem prestar socorro. João morreu ainda no local e Thaís chegou a ficar internada, mas não resistiu. A identidade do condutor não foi divulgada e o veículo usado não foi encontrado. A ANEEL decidiu adiar a análise do fim do contrato da concessão da Enel, essa empresa bendita, para não falar outra coisa, que se depender dos donos de bar, de restaurante, eu quero ver o que eles acham da opinião da Enel. Falem aqui, gente, o que vocês acham? Dono de restaurante, que perderam carne, que perderam mercadoria, né, que ficaram no escuro, que perderam dias, que tiveram que pagar gerador. O que vocês acham da Enel? O que vocês acham desse adiamento aqui? Enfim, a análise foi adiada por 60 dias e deve ser revista em abril. O prefeito Ricardo Nunes e o governador Tarcísio de Freitas têm feito duras críticas à empresa de energia e cobrado uma intervenção federal no caso da Enel. O fim ou a continuidade do contrato será julgado pelo ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira. O senhor Alexandre Silveira já tem mais provas aí do que nunca e tem uma população de 20 milhões de habitantes para falar que a Enel não presta. Não precisa fazer muita análise não, viu? Pode adiar daqui a 60 dias, mas o resultado já está na ponta da língua. A não ser que não tenha um interesse, a gente sabe. A qualidade do serviço da Enel já sabe tanto o transtorno que foi causado à população.
Massa FM em São Paulo, César Menotti e Fabiano na hora do adeus. No microfone aberto, Quentinhas da Massa. Ontem falamos da Ivete Sangalo e ela passou por uma dura. A cantora Ivete Sangalo deu entrada no Hospital Aliança em Salvador e está internada após ter uma indisposição forte. Ela permanecerá no hospital para a realização de exames para descobrir o que pode ser causado, né? É uma diarreia intensa que resultou no desmaio e machucou o rosto da cantora. Pois é, essa história da Ivete tá mal contada, mas a gente espera que ela fique bem. Assim que ela postou, eu vi no feed, eu fiquei assustado, o olho dela cortado, a cabeça cortada. De acordo com ela, teve um passamento aí, teve problema na barriga, um piriri, e aí ficou fraca e desmaiou. Tá bom. Ivete apareceu nas redes sociais com o olho roxo e machucados na face decorrente da queda do desmaio. Independentemente do que tenha sido, se ela falou a verdade ou não nesse caso, é lamentável que ela tenha passado por esse susto, né? Podia ser bem mais grave. E vamos lá, tentar dar força pra Ivete nesse momento, que é uma artista que todo mundo gosta, dá uma unanimidade, tanto como cantora quanto como figura pública. A gente ama a Ivete e esperamos que ela se cuide mais. Cadê o Amauri? Daqui a pouco ele vai estar aqui com a Thelma Emerick pra contar as coisas que eu nunca te contei. Bom dia, Amauri! Bom dia, Danilo Quixaba. Bom dia, ouvintes da Massa FM. Danilo, quero te fazer uma pergunta. Você já quis alguma coisa muito, 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 e quando conseguiu, descobriu que aquilo não era pra você, que não te fazia bem? E agora? Pois daqui a pouquinho, no quadro Coisas que eu nunca te contei, com a Thelma, nós vamos conversar e falar sobre isso. Aguenta aí, que a gente volta daqui a pouco. Tá certo, Maurício, já tô curioso, hein? Tem uma coisa que eu quero muito, mas ainda não recebi. Massa FM em São Paulo, Jorge Matheus, eu quero só você! E é isso mesmo, eu quero ouvir você em 11-3509-9290. Bom dia, São Paulo! Bom dia, meu amigo Danilo Quixaba. Mais uma vez aqui o Edson, motorista de aplicativo de Araçariguama. Fala, Edson. Só para informar nossos amigos do trânsito aí, o nosso amigo Vanderlei Correia, o nosso amigo Giba, e para quem vem do interior sentido São Paulo, o melhor caminho é pela Raposo, porque a Castelo Branco tá travada desde o KM 32 até o KM 23A de Alphaville. Informem os nossos amigos aí que tá sempre nos ajudando no trânsito aí. Minha rádio é massa. Obrigado, meu chefe, pela colaboração. A gente agradece muito, tá bom? Então, tudo registrado aqui. Valeu? Obrigado pela informação. E você que sempre tem uma colaboração pra dar, fica à vontade. Bom dia, Danilo Quixaba. Bom dia, Tati. Tati de Guarulhos. Primeiro, eu posso dar minha opinião? Pode, 30 claro. anos foram exumar o cachorro do Dinho. Falar que tinha uma jaqueta lá. Primeiro, por qual motivo foram fazer essa exumação? Segundo, 30 anos, mesmo que seja um túmulo particular, eles tiram o caixão, pegam os ossos, colocam numa gavetinha menor. Isso sabe o que é? Quer ganhar dinheiro. Porque era para ter sido feito um filme excelente deles e a família não quis vender os direitos para ninguém. Fizeram um filme por produção independente deles para tentar se erguer mais ainda. Só que é isso, a gente que quer dinheiro e não importa os sentimentos. Pelo menos os sentimentos dos fãs, eles não estão vendo isso não, me perdoe. Mas é o que eu acho. Tati, você tem todo o direito de falar, inclusive porque você acompanhou a história deles de muito perto aí na região onde você mora, onde você se criou e vive. Eu só acho o seguinte, que pode não ser interesse, ambição, e se for, eles têm todo o direito da lucratividade de uma marca gigante como Mamonas Assassinas. Você vê aí o espólio do Elvis Presley, né? Elvis Presley deu mais dinheiro depois que morreu do que na época que estava vivo. Michael Jackson, enfim, John Lennon e tal. Só que o que acontece é que, de fato, eu acho que não foram boas escolhas que foram feitas aí porque tá controlando a marca. O filme não foi uma boa escolha, não foi uma produção bem feita, não foi bem lançado, não foi bem divulgado, foi muito criticado e está aquém do fenômeno que foi o Mamonas Assassinas. E também essa exumação aí me parece muito esquisita. Mas, se for a família que decidiu, a gente só pode respeitar. Bom dia, Danilo, tudo bem? Tudo! Aqui é a Marina Prado, Biúna. Estamos na sintonia, o Graziano Rui. Tá muito lindo seu programa, muito bom. Ô, Danilo, eu também gosto desse remédio caseiro. É mesmo? Eu gostava de tomar boldo, agora larguei mão por causa, agora eu gosto de óleo por 9. Limão com as gotinhas de Novalgina. É muito bom. Ô, Danilo, se for possível, toca uma música pra mim. Qualquer sertanejona aí. Bom dia, abraço e beijo. Bom dia! A todos os ouvintes também. Abraço, Marina. Ela tá respondendo a pergunta que tá valendo a roleta de prêmios da Massa FM, hein? Você prefere remédio de farmácia ou remédio natural?
Eu queria ter você no meu caminho, acordar, sentir que não estou sozinho neste quarto, inventar um paraíso pra nós dois e falar do sonho lindo que ficou depois do nosso amor. Massa FM São Paulo, o milionário José Rico com a vontade dividida que a gente ama demais. Imposto de renda é para aposentados, hein, gente? Olha, eu já falei que em todo lugar do mundo se fala de Receita Federal com uma seriedade muito grande. Só aqui no Brasil que a gente chama o fisco de leão. Por que será que a gente chama o imposto de renda de leão, hein? Porque ele tá doido pra morder a gente. Doido. Seguinte, gente, olha, os aposentados, pensionistas e demais beneficiários do INSS já podem consultar o comprovante de rendimentos referentes ao calendário ano de 2025. O documento é essencial para a declaração do Imposto de Renda Pessoa Física 2026, hein? Leão tá de boca aberta. O extrato pode ser acessado de forma digital pelo site ou aplicativo Meu INSS. Não é necessário comparecer a uma agência da Previdência Social para obter o informativo. Agora, informação policial, gente. Isso aqui é um desgraçado. O homem foi preso suspeito de matar a própria mãe, de 58 anos, em uma casa no Jardim das Palmas, região do Campo Limpo, na zona sul de São Paulo. Há mais uma agressão, mais uma morte de mulher aqui, despropositada, descompensada, sabe? Nunca há justificativa, mas não pode ser comum, gente. Nunca vai ser normal uma coisa dessa. Se noticiar no mesmo dia mais de 6 casos de feminicídio brutais que poderiam ser evitados. O corpo de Angelina Maria Ramos foi encontrado por outro filho da vítima. Olha que desgraça, gente. Olha, essa palavra é horrível, eu não gosto de falar. Não queria falar no começo do seu dia, mas só essa para resumir um fato como esse. O cadáver tinha sinais de estrangulamento, arranhões pelo pescoço. O filho preso foi encaminhado ao Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa no centro da capital. Massa FM São Paulo, Luan Santana com as lembranças vão na mala. Brasil inadimplente, hein? Quem diria que esse país deve? Segundo dados do Banco Central, a taxa de inadimplência no Brasil subiu 5,5% em janeiro, e esse é o nível mais alto desde 2017. Desde 2017, como eu falei. O indicador considera atrasos em empréstimos com recursos livres negociados diretamente entre bancos e clientes. O avanço ocorre em meio a juros elevados e queda na concessão do crédito. Em dezembro, a taxa estava em 5,4%, mantendo a tendência de alta no último ano. E isso aqui é porque o dinheiro não dá, gente. O brasileiro deve não é porque ele é sem vergonha, não é porque ele é velhaco, não. O brasileiro deve porque, infelizmente, se você for pegar o dinheiro só do vencimento, só do que cai no dia 5, você não passa o mês inteiro sem utilizar um crédito, sem pegar um financiamento. Então, para sustentar tudo e ainda pagar imposto, você tem que meter o crédito que tem na mão e poder usar os recursos para sobreviver, respirando um pouquinho, se afogando de novo, entrando em dívida para conseguir viver dignamente. Infelizmente, aqui no Brasil, acontece desse jeito. E as armas sumiram, eu falei desse caso mais cedo. Me parece até que o delegado estava com boa vontade, até porque se não fosse ele, ninguém nem ia saber dessas armas que sumiram. Fizeram uma mudança lá, uma reforma, e aí o cofre estava do lado, o cofre subiu para cima, e aí a arma foi embora, sumiu, o correio levou. Ô paizinho pra ter artista, cara. Mas o delegado tá até com boa vontade de achar essas armas aí, mas é um sumiço. O mistério das armas da delegacia de Itapecerica. A Corregedoria da Polícia Civil investiga o desaparecimento de mais de 50 armas da delegacia lá de Itapecerica da Serra, na Grande São Paulo. O sumiço foi confirmado pelo secretário de Segurança Pública, que afirmou que o caso é tratado com prioridade. As armas eram apreendidas em ocorrências e estavam sob custódia da corporação. A apuração busca identificar quando o desvio ocorreu e possíveis responsáveis. Até o momento ninguém foi preso. O que eu apurei dessa história é que a delegacia lá fez uma reforma e aí ficava como se fosse dentro de uma cela esse cofre. Aí mudou e colocaram em cima. Agora o esperto que pegou a arma não pegou de uma vez, ele foi pegando 1, 2, 3, até que sumiu 50. Aí o policial lá fez uma apreensão de arma do bandido, aí ele, pica, mas essa arma aqui, essa numeração não já tava presa. Ah, meu amigo, aí tem que ver qual foi o OLX que vendeu essas armas. Esse país é uma coisa séria. A polícia faz o trabalho dobrado. Prende
e tem que aprender novamente aquilo que já teria sido resolvido antes. Massa FM São Paulo, Rick Renan com a paixão de peão. Vamos lá falar disso aqui que não é o recomendável, mas que o povo cai de pau mesmo. Justiça com as próprias mãos. Um adolescente foi espancado após tentar roubar uma motocicleta em Suzano, na Grande São Paulo. Segundo a polícia, ele foi contido por moradores depois da tentativa de assalto e agredido com socos e chutes antes da chegada das autoridades. O jovem foi socorrido e encaminhado a um hospital e o caso foi registrado pela Polícia Civil. As emissoras de televisão mostraram aí esse pau quebrando lá em Suzano, mas o povo tá cansado, não tem mais paciência não. Obviamente que não é o ideal, porque numa dessa morre um inocente, aí o cara tentando sujar as mãos de sangue, vai pra cadeia, acaba virando refém das facções dentro do sistema penitenciário porque não tá preparado para viver como bandido dentro de uma cadeia. Então a justiça com as próprias mãos sempre causa consequências negativas, mas é o cansaço, ninguém aguenta mais tanta bandidagem, tanto roubo. Tô tentando apagar fogo com gás. Massa FM em São Paulo, Zé Neto e Cristiano com Largadas Traças, e essa é a melhor música deles, pode ter certeza. O melhor álbum acústico deles foi esse aí, muito bom. Muito bom, pra aplaudir de pé, Zé Neto e Cristiano. Ok, Quixaba. E essa fraude bilionária aqui, hein? Jaula neles, hein? A Polícia Federal realizou uma operação em São Paulo contra uma instituição financeira suspeita de criar clientes invisíveis para facilitar a lavagem de dinheiro. A ação, chamada de Cliente Fantasma, cumpriu mandados na capital e em Barueri, no interior do estado. Interior não, coladinho aqui em São Paulo. Segundo as investigações, a empresa permitia movimentações sem identificação adequada dos usuários e deixava de comunicar operações suspeitas aos órgãos de controle, dificultando o rastreamento de valores ligados a organizações criminosas. Então, a gente vê aí esses bancos de ponta de rua aí, essas instituições financeiras aí que, sem lé com cré, tem um fundo por trás, que não é, com certeza, algo lícito. Mas, FM São Paulo, Cristiano Ralph, o que tiver que vir, virá. Futebol, hein? Vamos lá atualizar rapidinho o resultado dos jogos? Ontem, pela quarta rodada do Brasileirão, hein? O São Paulo venceu o Coritiba por 1-0. O Cruzeiro empatou com o Corinthians 1-1, hein? Corinthians 1, Cruzeiro 1. E o Palmeiras venceu o Fluminense por 2-1. Mais tarde, 19 horas, quem é torcedor aí do Santos, vai rolar Santos e Vasco pelo Brasileirão, hein? E na Copa do Brasil, mais tarde, tem Portuguesa e Altos. FM São Paulo, Hugo e Guilherme Coração na cama. E o povo fala é 11-3509-9290. Você aqui no microfone aberto. Olá, bom dia. Bom dia, Danilo. Já tô tomando um cafezinho logo cedo com você, que Danilo. Ótimo. Ô, meu querido, toca pra mim aquela música do Leonardo, Amanhã. Um beijo, meu querido. Um bom dia abençoado pra você. Obrigado, minha Amo linda. o seu programa. A minha rádio é massa. Já amo essa rádio também. E toda essa turminha daí que lhe acompanha. Um abraço a todos. Beijo. Maria de Luz Severo, Taboão da Serra. Obrigado, meu amor. Eu queria ganhar um prêmio pra ir aí conhecer você, Danilo. Ah, mas você pode vir aqui à vontade, viu? Você é da casa, você é nossa. Obrigado, meu amor. Bom dia a todos da Massa FM, aquela excelente quinta-feira para todos aí, os locutores, os ouvintes. Manda uma moda especial para todos os ouvintes aí. Tá que é certo. o Paulão do Depósito da cidade de Caeira. Fala, Paulão. Um abraço do Paulão. Lembrando que minha rádio é massa, 24 horas no ar. Olá, Paulão. Ó o metanol aí, Paulão. Cuidado aí, Paulão. Oi, bom dia, Danilo. Eu sou Isilda da Vila Jacuí. A respeito da pergunta aí, eu prefiro o remédio caseiro. Geralmente eu faço um remédio para tosse, quando eu me dou com tosse eu faço com folha de figo, ou então eu faço com alho, cebola, e sempre tem alguma coisinha pro estômago, tem chá de boldo, sempre tem alguma coisinha que dá pra gente fazer, mas quando é uma coisa mais grave, né, claro que a gente tem que ir no hospital e comprar remédio. Beijo, minha rádio é massa. Beijo, minha linda. É por aí. Eu acho que quando a coisa fica grave, realmente a gente recorre à química. Enquanto não, a natureza sempre salva a gente. Olá, bom dia, meu amigão. Oi! Quixaba, tamo aqui juntos sempre. Ligado na minha rádio é massa. E hoje é folga do trabalho. Opa! Um beijo, Maria Délia de Jardim Rosimeire e Cotia. A minha rádio é sempre massa. Hoje é dia de fazer empada, hein, Maria? Beijo, minha linda.
Ainda aproveite bem a sua folga, você merece. Bom dia, Danilo. Bom dia a todos da massa. Falando aqui o José, conhecido como Jajá. Fala, Zé. O meu remédio pra gripe, quando começa a ficar ruim, eu vejo que vai pegar a garganta, ficar me arranhando, eu passo no boteco, tomo 2 doses de São João da Barra, com limão e mel e pronto, jogo pra dentro no dia, tá zerado. Um abraço aí pra todos da massa aí, bora que bora, com a quinta-feira chuvosa aí. Isso aí. Pé no breque, devagarote, pra não derramar água do corote. É isso aí, meu chefe. Minha rádio é massa. Eu vou te falar uma coisa que eu já tomei muito São João da Barra, mas o mais gostoso é da mão do pajé, viu? Bom dia, Danilo Quixaba. Bom dia. Eu sou a Maria Aparecida dos Santos, Sidoca de São Bernardo. Minha rádio é massa. Olha, eu tomo remédio de farmácia sim, mas sou mais os caseiros. Minha rádio é massa. Beijo! Tá certo, daqui a pouco a gente gira a roleta.